Graças a Deus estamos aqui novamente no estudo bíblico e vamos dar continuidade no capítulo 2. A última vez terminamos o 1, graças a Deus, e hoje vamos ver, bom, no 1 comentávamos, né, que o apóstolo João explica, bom, dá a conhecer sobre, digamos, Aleluya, gloria a Dios. sobre o passado do Senhor Jesus, não é? Não posso dizer origem porque o Senhor Jesus não teve origem, porque é Deus. Mas falou do passado do Senhor Jesus, da encarnação, mas não da maneira que fala os outros evangelistas, que Mateus, Marcos e Lucas, sino desde o ponto de vista da divinidade do Senhor Jesus. Por isso não fala muitos detalhes nem do Natal, não fala da genealogia do Senhor Jesus, tampouco fala dos magos do Oriente, não fala de nada dessas coisas. O João se foca muito em falar a divinidade do Senhor Jesus e posteriormente já começa a falar sobre eh, a preparação do ministério do Senhor Jesus. Por isso se comenta sobre o apóstolo, não o apóstolo, João Batista, não é apóstolo, é profeta, mas não é Batista, não é apóstolo. E João Batista, que precedeu, preparou o caminho, não é? Cumpriu as profecias que existiam sobre a vida dele. Inclusive, vários dos discípulos do Senhor Jesus primeiro foram discípulos do João Batista. E o João Batista mandou eles, não é, ir ao Senhor Jesus, porque era o propósito do João Batista, não tinha outro propósito e cumpriu, não é? Cumpriu até o fim o propósito na vida dele. E finalmente, os primeiros apóstolos e discípulos do Senhor Jesus. E agora vamos ver o que chamam as evidências messiânicas do Senhor Jesus, os primeiros milagres, já como tal o ministério do Senhor Jesus. E sim, não é mistério dizer que o primeiro, se considera que o primeiro milagre é o que vamos a ver hoje. Muito bem. Sem mais palavras, vamos nos distribuir os versículos. A irmã Rebeca vai ler o versículo 1 e a, a irmã Paula, eu vou ler o versículo 2 e a irmã Paula vai ler o 3 e o 4. Vamos fazer um pouco diferente hoje. E depois, já sabemos, primeiro vamos ler uma vez e na segunda vez vamos fazer perguntas e comentários. Então, começamos. Hijo, hijo, pon la letra más grande porque está pequeñita, está bocadilla la letra, Já. las Assim? leyendas. Eso, sí. Ok, muito bem. Assim diz. Ao terceiro dia fixéranse umas bodas em Caná de Galileia. Estava aí a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muito bem. Exatamente. Então, vamos ir às perguntas e comentários. Versículo 1. Ok. Pues nada más es una narración histórica que en Caná de Galilea, en la región de Galilea, en esa ciudad, se hicieron unas bodas, ¿sí? Un casamiento, un matrimonio de un hombre y una mujer, pues estaban invitados ahí, pues como siempre, los familiares del esposo, los familiares de la esposa, de la novia, y
también dice aquí que estaba ahí la madre del Señor Jesús, o sea, ellos fueron invitados y pues era una bendición y es pues que nos inviten a unas bodas, como cuando ustedes se casaron, cuando se casan nuestros hijos es grande gozo, es una bendición que se casen delante de las leyes de Dios, de su santa palabra, de la ley de Dios, y también se casen por el orden del gobierno, es una bendición. Y no tiene más informes, ¿no? Que era en Caná de Galilea, que era cerca de donde ellos estaban y que estaba ahí la madre del Señor Jesús. Muito bem. Só um pouco mais de detalhes. Como disse a irmã Rebeca, não tem muito o que comentar-se aqui. É a introdução. Mas um dos momentos bíblicos, e há mais, não é? Não vou demorar todo este tempo em falar todos, não é? Mas a Bíblia é bem interessante. No Gênesis, no princípio da Bíblia, começa a contar sobre un matrimonio entre, entre Adán y Eva, ¿no? Y como Dios, desde o Gênesis já manda alguns detalhes sobre o matrimônio, que não entrarei em detalhes aí. Quem quiser pode ver. Depois, no longo da Bíblia, nos diferentes livros, se comentam mais e mais matrimônios, mais momentos especiais, sempre. E se nós vamos até o Apocalipse, também termina com um matrimônio, que é por fim quando Deus, quando o Senhor Jesus volta pela igreja, não é? Que muitas vezes é chamada a igreja que é a noiva, não é? Então se vê como é importante o matrimônio perante Deus, não é? Porque Deus cria o matrimônio, Deus manda o matrimônio, Deus respalda o matrimônio, reconhece o matrimônio e também abençoa, não é? E de facto, da mesma maneira que no Gênesis começa a pronto a Bíblia como um matrimônio, e que Deus é o Criador e o Senhor Jesus também estava na criação e participou, não é? Porque já temos visto nos outros livros que diz diretamente isso. Pronto, aqui na missão específica do Senhor Jesus na Terra, quando foi a encarnação. Iván, voy a Sanitas, voy a cuarto de baño. Tá bem, tá bem. Da mesma maneira, quando o Senhor Jesus começa o ministério dele, o primeiro que se menciona, então, é o matrimônio. Então é algo muito bonito. Enfim, continuemos. Versículo 2. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Lá está, não é? O que a irmã Rebeca comentou. Não temos muita certeza, mas talvez o Senhor Jesus já neste momento já tinha certo reconhecimento, não é? Bom, a mãe do Senhor Jesus naturalmente era conhecida, não é? Do casal. E o Senhor Jesus porque é parte da família. Mas então, por que convidaram os discípulos também? Só se, pronto, comentamos que todos eram de Galileia, que todos eram próximos, mas é interessante, não é? Convidar ao Senhor Jesus e os seus discípulos. E já várias vezes será chamado o Senhor Jesus de mestre, não é? De rabi. Mas pronto, é só uma observação. Continuemos então, 3 e 4. Aqui no versículo 3, como estava a dizer agora o irmão Ivan, né? Que vê-se porque diz assim, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, não têm vinho. Aqui nota-se que há familiaridade, né? Porque Maria provavelmente estava a ajudar a servir, né? Ela apercebeu-se, ela estava dentro ela não era apenas uma convidada, né? Porque os convidados não se aperceberam que não havia vinho.
estava a servir, estava a ajudar também aqui a servir, por isso podia ser pessoas também da família da mãe de Jesus, não é? De Jesus. Havia ligação, não é? De intimidade, para ela saber que não tinha um vinho. E disse-lhe Jesus, mulher que tenho. Aqui a seguir no versículo 4, aquilo que eu estou a entender é que, pronto, aqui é assim, a mãe de Jesus, né, que mostra fé, né, porque ela sabe desde o início para aquilo que Jesus veio e dá aqui a impressão que, porque Jesus disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, mas pronto, dá a impressão, Maria sabe que ele pode, né, Maria sabe do poder de Jesus. E por isso é que ela vai ter com ele, provavelmente, não é? Para dizer, para resolver aquele problema da falta de vinho, né? Porque uma festa sem vinho, embora aqui o vinho eu acho que é simbólico, não é? João não vai começar a falar de vinho, não é? O vinho a gente sabe que tem outro significado, não é? O suco do casamento é, mas Maria sabe que Jesus tem a resposta, não é? E aqui dá a impressão que Maria quase que se está a adiantar, a mãe de Jesus, a ele, porque, pronto, aqui dá a impressão um bocadinho que Jesus ainda não vai começar a fazer, mas a verdade é que vai, não é? Pronto, é Pois, isso, eu não sei explicar muito bem, mas pronto, é isso mais ou menos aquilo que pois. eu Mas estou a perceber. chegou muito bem ao ponto e vou completar umas coisas interessantes. Notemos uma, como vai a narração. Aqui fala mãe de Jesus, e quando a mãe de Jesus vai buscar ele, comenta que não tem vinho, e o Senhor Jesus não responde mãe, responde mulher, né? E sim, sim, como fala a irmã Paula está muito bem. Desde o princípio, Maria já sabia qual era a missão do Senhor Jesus, porque não só foi através do anjo que soube, senão também quando levam a apresentar ao Senhor Jesus no templo, lembremos que se cumprem duas palavras, eh, e é quando Maria recebe uma profecia, não é? Que uma espada ia traspassar o coração dela, não? Ou seja, ela já sabia, e além disso, os magos do Oriente, que já vou esclarecer, não sabemos se eram três, só diz plural, magos. O facto é que eram três presentes, esse sim. E, e eles também falaram, olhem, eles eram de Oriente, nem sequer eram judeus, mas o Espírito Santo tinha mostrado para eles em quem era o Senhor Jesus, onde ia nascer, quando, né? O lugar exato, e ainda que presentes levar e o significado espiritual, porque os próprios magos do Oriente falaram, né? Este significa isto. Então, sim, a Maria sabia. E como bem falou aqui a irmã Paula, não só sabia, sino que é bem interessante. Eh, falta vinho e a mãe de Jesus, a Maria, vai vai buscar ao Senhor Jesus, ao invés de buscar ao dono da casa, aos pais do casal, não sei, a alguém com dinheiro, né? Que normalmente tem alguém responsável naquelas coisas para ir a comprar o vinho, naturalmente. Com um vizinho, não é? Porque lembramos um pouco também de contexto. Era o Império Romano, assim como aqui Braga, não é? E, e se tem uma costume nas aldeias sempre de ter vinho em casa. E é muito estranho uma casa não ter vinho. Ou, bom, antigamente, não é? Bom, falo antigamente, mas nem é tão longe, não é? É alguns anos só. Mas
E se tu não tinhas vinho, de certeza o vizinho tinha. E se não tinha o vizinho, outro vizinho tinha. Porque todo mundo tinha vinho, né? Porque o Imperio Romano é algo que espalharon os romanos, esse tipo de cultura, não é? E, e tampouco era muito longe a cultura dos judeus, porque já no Antigo Testamento, já também, antes dos romanos existirem, já se falava de vinho. Mas enfim, o interessante é que a mãe de Jesus, ao invés de ir com os vizinhos, com o encarregado, os pais, a família, não sei, vai com Jesus. E não chega e fala, olha, acabou o vinho. Mas o Senhor Jesus não era fisicamente, humanamente falando, ele não era rico. Então, como que vai a falar não tem vinho, como se o Senhor Jesus pudesse tirar, ah, sim, vai, aqui está o dinheiro, não é? Não, ela não olhou nem nesse sentido tampouco, sino já diretamente, eh, quase que, melhor dito, diretamente pede um milagre, não é? Não tem vinho, olha, faz um milagre, porque a mãe de Jesus tinha esse nível de compreensão. Já foi direto, faz um milagre, não nada de arranja vinho, fala aí com os teus amigos, vai com o vizinho, não, não, não. Faz um milagre. E é interessante isto, porque Elizabeth, bom, vou trocar um pouco, vamos para o capítulo 1. Elizabeth é a mãe do João Batista. Ela também sabia que o Senhor Jesus era o Messias, assim como Maria, porque tem essa narrativa, né? Como Maria e Elizabeth se encontram, porque eram primas também, e até os bebês pulam, não é? Porque estavam cheios do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus é Deus, não é? E porque João Batista estava cheio do Espírito Santo. Mas o interessante é que, se vemos a narrativa do encontro do Senhor Jesus com João Batista, se nota como que os olhos de João Batista foram abertos, não é? Porque até teve aí, é impressionante ouvir a voz de Deus de forma direta, o céu se abriu, o Espírito Santo descer em forma como de pombo. Não que era um pombo, era como de pombo, parecido, né? Mas, por um lado, mesmo que falando do lado de João Batista, que a mãe dele sabia e que a tia dele, que era Maria, também sabia, e também o pai do João Batista, porque até ele ficou mudo, não é? Porque ao princípio da profecia, quando foi anunciado, ele não acreditou, Zacarias, e ficou mudo. E depois falou no momento de que se cumpriu a palavra de Deus. Então todo mundo, todos eles sabiam. Até o tio de João Batista, que era José, não é? Mas, por outro lado, João Batista não compreendia, tipo, como que os olhos estavam fechados de alguma maneira, que não compreendemos bem. E até os próprios irmãos do Senhor Jesus, meio que não. A Bíblia nos mostra em certos momentos que parecia que a família do Senhor Jesus, tirando os dois tios e a mãe Maria e José, Maria e José, o restante da família de Jesus como que tinha certa cegueira, não? Estavam meio que cegos espiritualmente. Outros já depois aceitaram ao Senhor Jesus e seguiram, porque vamos ver isso na narrativa. Mas que curioso, não é? Que a mãe de Jesus ela sabia e tinha essa certeza e foi logo a pedir um milagre. Já direto, assim com fé. Olha, não tem vinho. E o Senhor Jesus, esta resposta inclui que já falava como ia concluir a obra de salvação do Senhor Jesus até a cruz. Mas tem outros pontos de vista interessantes. Quando fala, ainda não é chegada a minha hora. Alguns, sim, sim, o mais direto e correto que apontava a como ia culminar o ministério de 3 anos do Senhor Jesus. Porque foi o Senhor Jesus também que falou na cruz com João. Outra vez quase a mesma cena, não é? João e Maria ali na cruz e falar. Bom, vamos chegar lá, não vou adiantar. E outros que comentam, e também a irmã Paula de certa maneira também comentou,
é que ainda não é, quando fala que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Também podia se referir que até esse momento, o Senhor Jesus, pelo menos um registro bíblico não temos, mas o Senhor Jesus ainda não tinha feito publicamente um milagre. Falo publicamente, né? E por isso aí eu tenho contigo, ou seja, ainda não é chegada a minha hora, mas já quase, não? Como falei aqui, a irmã Paula, era o começo, não é? E outro detalhe mais que não podemos deixar escapar, que eu mencionei, mas já vou aprofundar, é que o Senhor Jesus responde mulher, né? Não responde mãe. Uhum. E também na cruz, o Senhor Jesus chama de mulher, não de mãe. Isso é muito interessante porque eh, de certeza que o Senhor Jesus de criança e assim chamava de mãe e pai a Maria e a José, porque é natural, é algo natural. Só que ya si aprofundamos, aquí se utiliza esta palabra porque María ya no exercía autoridad sobre el Señor Jesús, porque exatamente o Senhor Jesus já começava desde o batismo, não é? Mas agora mais, mais publicamente se manifestava como Messias, não é? E ainda não totalmente, porque só foi total quando na cruz e na ressurreição, não é? Aí é quando foi completamente, já quando foi assim, mas desde que já começa o Senhor Jesus, o ministério de ele, e começa a manifestar publicamente, aos poucos, não é? Em aldeias, em cidades e assim. As maravilhas, os sinais, poder dele. Então, já é um passo fundamental, porque comentamos, o batismo era o preâmbulo para começar para o começo do ministério do Senhor Jesus. Lá está também a tentação no deserto, mas este já está a andar, ou seja, já não é preâmbulo, já não é a introdução, aqui já começou e já eh, está andando, não é? E por isso o Senhor Jesus já exerce a autoridade dele como tal, autoridade e poder, que já tínhamos comentado que no grego, a Bíblia está escrita no em grego, como o Novo Testamento em grego antigo, eh, é diferente poder e autoridade, já tínhamos comentado. Poder é quando diretamente vai se agir, não é? Com força, de forma direta. E autoridade não é através da palavra, de uma forma não tangível, não é uma interação direta ou de forma física. É, esse é um tipo de poder diferente, a autoridade. Já tínhamos comentado em outros estudos. Deus cria o mundo, Senhor Jesus, Espírito Santo e o Pai, que é a Trindade, não é Deus, com a palavra. Isso é autoridade. Tem tanta glória, tanto poder, que quando fala, eh, todo o criado y o existente no consigue negarse, no consigue, o sea, inmediatamente ocurre, algo nuevo acontece, algo muda. Esa es una autoridad a mayor de todas, no há uma autoridade maior que isso. Mas, quando Deus cria o homem, diz a Bíblia que o formou com as próprias mãos. Lá está a diferença entre autoridade e poder. Deus utiliza as mãos para criar o homem. E lá está. Aqui vemos, então, por que o Senhor Jesus não chama de mãe a Maria. Daqui em frente, nos poucos momentos que se tem esse tipo de interação, o Senhor Jesus já
não chama de mãe. Respeita, claro que respeita, porque ouve, não é? Atende, não é? Mas já Maria já não, a mãe de Jesus, já não tem essa autoridade sobre ele, porque agora o Senhor Jesus é que manifesta esta autoridade, este poder, e pronto, a obra de salvação, não é? Muito bem, essa é a explicação. Demorei um bocadinho porque esta parte é muito interessante. Eh, Falta pouco tempo antes do intervalo, então, para não cortar, vamos para o intervalo e continuamos. Sí, continuaremos Mas desde... Hum, diga, diga. se calhar vamos ter que esperar os 8 minutos, não? Agora vamos sair e depois vamos estar mais um bocadinho sem conseguir entrar, digo eu, não sei. Temos que experimentar, que às vezes prega-nos essa partida aqui a Zoom. Sim, sim, vamos ver. Eu escrevo qualquer coisa, então já voltamos. Ok, até já. Ela é pronta, sim. Então já voltamos aqui do intervalo e, e, e algo comentávamos um pouco antes de gravar. Não foi assim muito, mas é interessante que no, no capítulo anterior comentávamos que era o preâmbulo ou a introdução do ministério do Senhor Jesus. Quando conhece os primeiros dois discípulos, o Senhor Jesus convida para a casa de ele mesmo, não é? E depois não se volta a comentar, porque se fala da casa de Pedro, se fala da sogra de Pedro, se falam de coisas assim, detalhes, não é? Mas já não da casa do Senhor Jesus, ou seja, realmente se nota uma grande diferença na vida do Senhor Jesus a partir de que é batizado, da tentação no deserto e de que começa a ter discípulos, é chamado de mestre, de rabi, e começa a fazer milagres de forma pública. Falo isso de forma pública porque tem esse pequeno, eh, não vou dizer debate, mas é mais, tem algumas opiniões curiosas que falam que, espera um bocadinho. Pronto, já está, desculpem lá, que era mesmo necessário. Enfim, então se nota muito a diferença na vida do Senhor Jesus quando começa já o ministério. Ah, e falava dos milagres públicos, não é? Porque isto desta parte de Natanael, a quem comenta que realmente foi um milagre porque o Senhor Jesus mostrou algo que para que humanamente era impossível. Mas há quem diz que não, porque é a própria natureza do Senhor Jesus conhecer todas as coisas, porque Deus. Eu vou mais por este segundo, segunda opinião. Mas, de qualquer maneira, isso foi muito pessoal, não é? Agora, fazer um milagre num casamento na Galileia, onde se vê que tinha pessoas de diferentes cidades ou aldeias da Galileia, porque não todos moravam ali, não é? Bom, era Galileia todo conjunto. Então, um milagre assim, claro que era conhecido na região completa, como se fosse aqui no distrito de Braga todo, não somente entre todas as pessoas. Enfim, é isso. Então, vamos nos distribuir mais um pouco aqui a irmã Paula. Ah, Às vezes deixo de ter, já deixei de ter internet um bocadinho, não sei se se apercebeu. É que aqui está um bocadinho mau tempo, mas agora já tenho, graças a Deus. Já já. veio, Se perdeu um já. bocadinho do comentário? Não, foi só uma coisa.
do minuto, foi mais ou menos um minuto que deixei de ter internet. Não sei se percebeu Também eu que era. deixei um pouco aqui, mas estamos bem. Então vamos nos distribuir outros versículos. Entretanto, a irmã Rebeca volta. O versículo 5. Bom, agora que somente somos dois neste momento, vamos nos fazer um cada, não? E se faz um e se comenta logo, e se faz outro e assim. Um pouco diferente, mas para avançar mais rápido. Então a irmã Paula não, eu o 5, a irmã Paula o 6 e assim por diante. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos dizer, não é? Aqui é o que a irmã Paula comentava. De alguma maneira, a mãe, o casal era talvez família da mãe de Jesus e naturalmente família do Senhor Jesus também, não é? Mesmo que primos ou assim. Ou talvez ela de alguma maneira estava na organização do evento, porque ela mandou aos empregados do casamento. É interessante. Fazei tudo quanto ele vos dizer. Lá está. Eles não iam fazer tudo o que a mãe ia falar. Não, não. Mandou diretamente para o Senhor Jesus. Mandou eles para ir com o Senhor Jesus e obedecer a ele, não? E, e pronto. E isso é interessante, porque quem tinha fé era Maria. Os empregados não sei se conheciam o Senhor Jesus. Talvez sim, talvez não, não sabemos. Então, não podemos dizer que eles tinham fé no Senhor Jesus, não. Mas Maria sim. E talvez o Senhor Jesus ia mandar coisas que ela sabia que ia ser um milagre, não é? O Senhor Jesus ia dizer algo que para a cabeça ia ser impossível, mas eles, na mesma, acreditassem ou não, tinham de fazer exatamente o que o Senhor Jesus mandar. Assim, não é? Assim, direto. E isso nos dá uma lição, não é? Nós que conhecemos ao Senhor Jesus, que sabemos, e os que já experimentamos algum milagre, às vezes, quando Deus nos manda fazer algo, duvidamos e não fazemos. E aqui é interessante. Aqui estes empregados não conheciam nada e na mesma iam fazer exatamente o que o Senhor Jesus mandar, mesmo que isso parecesse uma loucura, não é? Enfim, é um ponto interessante, estar dispostos a obedecer sem perguntar, simplesmente ir e fazer. É muito, muito curioso. Pronto, versículo 6. Sou eu? Uhum. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Já a seguir, ou a irmã Rebeca agora já pode ler a seguir? Ya, 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 ya torné. Então, lê o 7 e comenta ou perguntas. Ok. ¿Estás ahí? Sí, sí, espera, espera. Este, es que tengo que acomodar mi todo. Aquí, los aditamentos. Explícale que me tengo que acomodar el celular, hijo. Tem O que sea, ir me a tengo que, arrumar umas coisas. sí, dile que tengo que sujetar el celular para que no se voltee. O sea, Uhum. sujetar smartphone para que no se voltee. Para que não Sujetar, se vire. eso, para que no se vire. Ok, ese me toca, ¿qué versículo, hijo? 7. 7. Oh, gloria a Dios. Díceles Jesús, eche de agua esas talhas, echaran Nazate encima. Gloria a Dios, sí hay que obedecerle, obedecer. Exatamente. Ou seja, até aqui não há muito o que comentar porque são indicações e se vê como eles obedecem. Não sabiam o que ia acontecer, simplesmente obedeciam. E até podia ser interessante, podiam ficar com dúvidas, não é? Como que vai utilizar a
aqui os jarros, não é? Como chamam aqui? As talhas. Talhas. Da purificação, ou seja, é como se alguém nos mandasse, não sei, hum, encher o lugar onde lavamos a louça, ou uma coisa assim, onde tomávamos banho. É muito curioso, era algo que não era algo que não era utilizado para cozinhar, nem para ese tipo, nem para transportar vinho. Mas pronto, eles obedecían, mesmo que era estranho. E disse-lhes, Mas aqui também podemos, desculpe, aqui também podemos ver, não é? Porque assim, para haver um milagre tem que haver sempre a parte humana também. Aqui as talhas também representam a parte humana, não é? uhum, É, é, hum, aqui podemos ver isso, não é? Porque Deus, para acontecer um milagre, não, Deus é sempre 100%, não é? Mas o homem, aquilo que o homem pode fazer, não é? Que nós também temos que fazer a nossa parte. E aqui é assim, as talhas, não é? Aqui, e deixei. uhum. Ah, não, agora é parte, desculpa, agora ainda não leram, ainda mais para baixo, ainda não chegaram lá, penso. Não, não faz mal, mas falou bem a irmã. O Senhor Jesus, Maria já tinha pedido um milagre para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus determinou fazer, não é? Eh, e sim, o Senhor Jesus já podia, de certeza tinha cântaros, tinha jarros, vasilhas, porque era festa, só que acabou vinho, ou seja, já tinha recipientes que não eram estes da purificação e para lavar-se, eram todos os recipientes do vinho que acabou. O Senhor Jesus simplesmente podia ter orado, pensado, dito algo e ficavam cheios no instante todos. E sim, sim, podia ser, porque tem todo esse poder. Mas o que a irmã Paula mencionou é muito importante, não é? A nossa parte, não é? Temos que fazer a nossa parte. Primeiro, utilizar aqui umas talhas ou sim, os recipientes grandes que eram para purificarse, para lavarse o corpo, não é? Algo que era muito estranho. E segundo, não simplesmente trazer, sino encher de água, darse esse trabalho de encher de água. E fizeram, não é? Simplesmente fizeram. E também Maria sabia respeitar, porque falávamos que aqui o Senhor Jesus já exercia a autoridade dele como Messias, como Deus, não é? Como Rabi, se queremos ver também na parte humana. E Maria não estava assim cada passo. Não, não, Jesus, olha, enche aqui os jarros e as vasilhas. Esto é para o vinho, enche estas. Não, não, deixou fazer porque respeitava a autoridade do Senhor Jesus como Messias, como Deus, não é? E ficou mais que esclarecido em cima, porque já não chamou de mãe, chamou de mulher, não é? E pronto. Isso é interessante. Mais coisas. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Lá está, não é? O principal. E levaram. E logo, Esta é a parte pior, é preciso coragem, porque eles não sabiam se tinha lá água ou vinho. Acho que esta parte aqui não seria muito fácil para eles, mas mesmo assim eles levaram. bom ponto aqui a irmã Paula hoje está muito bem, muito boa, graças a Deus, porque outro detalhe que não Não, deixou escapar a irmã Paula, não só era obedecer ao Senhor Jesus no privado e assim, não é? Não, é arriscar-se eles próprios, porque eles nem sequer eram da família, nem da casa, eram empregados aí. E eram de baixo nível, não é? E estavam a fazer uma asneira, uma besteira ali, pegar aí os recipientes para as purificações dos judeus e encher com água e levar para o mestre-sala. Ou seja, o mestre-sala podia punir eles, podia falar qualquer coisa, humilhar eles, não é? Mandar embora também. E eles se arriscaram ainda, ou seja, fizeram algo que podia ser
louco, incorreto, e ainda sendo eles, digamos assim, profissionais, que sabiam que estava errado e que ninguém fazia e que ia dar todo errado, tiveram de obedecer e confiar. E fizeram, não é? Se arriscaram, ou seja, não sei que vai dar, mas também vamos. Aliás, nem diz que protestaram, simplesmente levaram. 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os habíamos empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Lá está, não é? Ou seja, e muito interessante. O mestre Sala chegou assim de, o quê? São as talhas da purificação? De onde tiraram isto, né? E por que colocaram aqui o vinho? E, e, e ele, ou seja, ele deviu ter ficado tão confuso que ele provou o vinho. Ou seja, é mais interessante, não? Porque, pues na época, ¿no? Tú ves ahí o vinho y pronto, no precisas, sabes que é vinho, né? Mas ele devió ter ficado um pouco confuso porque o recipiente era o menos provável, algo impossível, não é? Até pensei em algo mais extremo, tipo quase uma sanita, não é? Algo assim meio, meio estranho. E também não sabia quem tinha enviado esse vinho, quem tinha colocado ali, e provou e disse, ao final é vinho, não é? Mas ficou tão confuso e como não sabia o que se passava, pronto teve de chamar ao esposo, ou seja, como começou a subir a situação dos empregados, o mestre Sala, e o mestre Sala já tampouco sabia o que fazer. Pronto, vamos ter de interromper o esposo, e de certeza não era comum, porque o esposo estava no casamento, não era para ele se ocupar dessas coisas, mas pronto, chamou o esposo. 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, ou seja, quem as pessoas, não? Então, o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Esto é algo curioso, porque para nós, bom, acho que aqui em Portugal e em Europa não deverias de ser tão estranho ler isto, não? Mas eh, para qualquer país de América ou de outro continente, sim deve ser um pouco estranho. Porque sim, para nós às vezes nos incomoda, eh, não sei se aceitar ou dizer que realmente estavam a beber vinho, porque até olha o comentário aqui do mestre Sala. Primeiro se bebe o vinho bom, e quando já todos têm bebido bem, ou seja, uma boa quantia, então o inferior. E isso, até tu, se tu vais a qualquer bar, não é? A qualquer taberna, é bem sabido, não é? Porque quando ainda não bebiste nada, se o vinho é ruim, é quase vinagre, não é? Uma coisa assim feia. Se te servem logo no almoço, não, logo ficas assim, até faz essas caras, não é? Porque não se faz, não é? Mas se começam ao contrário, se te dão o vinho que é bom, ou melhor, ou mais doce, ou mais fino, ou caro, aqui seria o vinho do Porto, né? Que não é bem vinho, mas você compreende, né? Claro, aí, não, aqui este restaurante é fino, não? Esta taverna é da melhor. Oh, sim, eu paguei 20 euros, mas vale a pena, né? E já quando os convidados já não sabem muito bem, hum, já beberam um bocado, já começam a servir o que é ruim, porque já a língua já não distingue, já ficou cheia do outro, e eu que estava aqui a reclamar o mestre Sala. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Interessante, não? E só para relembrar, para que ninguém fique assim espantado.
bom, posso dizer do que eu sei, não é? Países como México, como Brasil, como Venezuela, e assim, ou até Estados Unidos também. O álcool, a ideia do álcool sempre se vincula com algo mau, como um vício, não é? Como algo realmente pecaminoso. Ujú. Y más en Europa, y en especial los países que foram influenciados pelos romanos, falábamos isto do Império Romano, não é bem assim. Bom, eu digo pelo tempo que já moro aqui, não é? Que estou a viver aqui em Portugal. Não é, em, espe- bom, em especial o vinho, se vincula mais à terra, agricultura, família, convívio, mas não convívio assim descontrolado, não. Até aqui os vizinhos falam, não é? Se tu queres, se é para o almoço ou assim, pronto, um vinho, não é? Porque te ajuda em certas coisas. Já se tua intenção pura é ficar bêbado e fazer descontrole, não, não bebes vinho. Eles têm aí outras coisas piores, não é? Tem cachaça bagaceira e essas coisas que realmente a intenção não é o sabor, nem é a digestão. Bom, tirando os digestivos, mas isso é outro tema, não? É outro tema. E por isso aqui esta ilustração bíblica. Aqui era um casamento. É um bom exemplo, um casamento não era uma festa da primavera, não era uma festa romana pagã, não era uma coisa assim dessa, dedicada a Afrodita, a Saturno, dessas coisas todas. Não era nada disso, não. Era um casamento. E eram judeus, ou seja, nem sequer eram romanos, eram judeus. Nota-se que era um momento familiar. Ajá. Assim como falávamos, não é? Que o vinho se acompanha, as famílias aqui se acompanham no almoço. Aqui era um momento familiar, da alegria e também espiritual, não é? Porque bem disse Deus que quando um casamento já não são duas almas, é só uma, o qual também é um mistério bem intenso, não é? Como duas almas, agora é uma. Interessante. E sim, tem mais debate sobre isso, né? O importante que é o que mais surpreendia ao mestre Sala. Bom, passo número comentávamos. Os empregados comuns já estavam extrañados e surpresos, não é? Porque foi servido em um recipiente que não era. Dois, porque não fazia muito sentido, mas na mesma obedeceram. Três, porque tiveram de ir com o chefe deles e apresentar o que tinha sido feito. E se arriscaram. Mas agora, já para um patamar superior, o mestre Sala, o principal, também ficou todo surpreso. Olha, isto vai em contra de todas a tradição, o que é comum, o que é esperado, o que é correto. Como é que... Bom, porque ele não sabia de onde vinha o vinho tampouco. Pensou, guardou o esposo, mas também era estranho. E até reclamou para ele. Capaz que o mestre Sala já era alguém bem experiente, bem sábio, né? Assim, bem... Era alguém, assim, muito respeitado. E fala para o esposo. Talvez o esposo era novo, não sabemos, né? Mas falou mais tipo assim para corrigir o esposo. Olha, o que se passa aqui? Estou aqui para organizar o teu casamento. Estou aqui a te servir. E, 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 e como fazes isto comigo, né? Primeiro tens que pôr as coisas. Tens que me facilitar o trabalho. O correto é tu colocas o vinho bom primeiro e depois o ruim. Mas tu fizes o contrário e não me avisas nada. E, e, e ainda aqui nestes recipientes, ou seja, nada bate certo aqui, né? E também o esposo também ficou assim de, mas não é comigo isso, tampouco fui eu, não é? Então continuemos, ¿no? ¿Cómo termina esta Oye, confusión? hijo, Mm, oye, hijo, dice, maestresala es una palabra en griego de hace 2000 años, ese ambiente estaban bajo el Imperio Romano y tenían la influencia griega y ujú, romana. Y ujú, también el español, el castellano,
El portugués, el francés, el italiano son lenguas romances que Ujú. vienen de las lenguas latín y griego. Bueno, actualmente el maestresala sería un sommelier, hijo, el que prueba, el catador de los vinos. ¿Sería eso No, un no, sommelier? no, no, si for Que era un tipo maestresala. eh, un mordomo o pronto si son organizadores de casamentos eh, o encarregado de organizar todo el casamento, Ah, o ok. principal. El Ujú. maestresala, el maestresala era como un mayordomo, Sí, pero sí. no era un probador de vino. Él le Este, debía de saber ahora, ahora, de muchas ahora cosas. Ujú, otra pregunta, hijo. Estos son uno de los pasajes bíblicos que causan ruido o discusión en los criticones, disque cristianos, disque evangélicos. ujú, O sea, nosotros como cristianos, evangélicos, bíblicos, hijos de Dios, ¿debemos tomar vino o no debemos tomar vino? Y en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿era nada más el jugo de la vid o estaba fermentado? Pero cuando hizo este milagro, el maestro Estara le dice, este vino es excelente. Nuestro ujú, Señor Jesucristo hizo ese milagro tan tremendo, pero solamente convirtió el jugo de la vid, o sea, el producto de la vid de las uvas, o verdaderamente tenía grados de alcohol, era jugo de vino, jugo de uva de la vid, o si estaba fermentado. Eso no lo sabemos, ni lo dice la Biblia, pero ujú. eso ahí de repente discute la gente que le gusta pelear y pelean por esto y pelean por ahí. Bueno, se permite o no se permite. Pero dice luego el versículo 11, este principio de señales, o sea, milagros, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjense. Pues Entonces, a ver, hijo, háblanos, fálanos, si el vino tenía alcohol, no tenía alcohol, la Biblia no dice, pero lo que se acostumbraba que en el lagar se echaba la cosecha de la uva y pisaban y esos vinos eran de una pisada, así se le llamaba porque se subían las mujeres sobre tablas o con los pies así desnudos y pisaban y salía, ¿no? Salía ujú, de esos alambiques, de esas tinajas de madera especiales, porque eran especiales de roble, y ese vino, la Biblia no lo dice, pero ¿por qué criticaban al Señor Jesucristo que se juntaba con fariseos, con publicanos, con rameras? Y decían, hasta ese dice que se la pasa comiendo y bebiendo, dice, con las prostitutas, las rameras y los publicanos. A ver, hijo, explícanos un poco. sí, sí, Ahm, por partes. Entonces, aquí a irmã Rebeca quer saber se um bocadinho mais de contexto, não é? Sim, aqui o mestre-sala, pronto, é o mordomo, o principal, o encarregado de organizar o casamento, organizar. E sim, ela tinha de saber, é como hoje, não é? Tem que saber de carnes, de comidas, de preparação, dos ingredientes, isso é na comida, das bebidas, de onde se compra, qué características tem, porque tem que comprar o que o cliente pede, não é? O que o senhor, o dono, quem o esposo, solicitou, não é? Então sim, tem que ser alguém que saiba muito. E segundo, eh, sim, naturalmente era vinho porque se fosse algo muito, algo diferente, aqui não diria vinho, porque exatamente um mestre-sala que ya era experiente en todo esto, él sabía distinguir até as cualidades, y só pelo, no es como hoy que vemos un rótulo na garrafa y vemos informações ali escritas. Não, na época ele ainda era mais especializado, não é? Ele nem tinha rótulos, nem garrafas, ele só provava y ya sabía qué tipo de vinho era. Y, y de facto, algo interesante aquí que tenemos esta influencia romana
e bem falou a irmã Rebeca, influência grega também. E por que isto é importante? Porque se hoje eh, en España, Portugal, en Francia y estos países que tienen más Italia, que tienen más cultura do vinho, exactamente porque era influencia romana. Si nos compramos vinho que llaman comercial, tipo aquí no supermercado, y probamos y compramos vinho numa aldeia, que aí a Irma Paula deve ter muita mais experiência. eh, Obrigada pela parte que me toca da experiência do vinho. Ok. não, a Não sei se é um experiência elogio. de... No bom Ok, sentido, eu no bom vou- sentido. No bom Sim, sentido. sou da terra do vinho do Porto. É lá na minha terra que se faz o vinho do Porto. Pois. Então, se tu provas Saude, saude. o vinho que compras na garrafa no supermercado e compras o que é da aldeia, feito segundo as tradições desde o Império Romano e para trás, é muito diferente. Inclusive o vinho da Hum. aldeia que eu já provei, porque uma vez uns irmãos da igreja me deram, é, é até espesso. Ou seja, o vinho de garrafa de que compras no supermercado é muito líquido, é muito assim, muito suave, por assim dizer. O vinho da aldeia não, é espesso, é muito Espeso diferente. es como jugo, ¿no? Es É jugo, como o ¿cómo se dice azeite, jugo? é como o azeite, é igual. O azeite caseiro não tem nada a ver com o azeite que a gente compra na garrafa. Pois, O azeite. ¿Cómo se dice jugo, Iván? Jugo. sumo. Não, é um pouco. Zumo, es como zumo. Não, é como falou a irmã Paula. Se tu deixas uma gota, um pingo de vinho Concentrado. escorregar no recipiente, na taça, no copo, sozinho muitas vezes nem sequer chega até a mesa, não. Ele para no meio do caminho porque é espeso, é muito espeso. Ujú. E então esse era o vinho mais aproximado que se acostumava. E como fala aqui o texto, não tinha qualidades, inclusive. Por quê? Porque inclusive entre os gregos e os romanos. Porque eu tenho lido de alguns escritores assim mais antigos. Um deles é Cícero e por aí outros. Até os próprios gregos criticavam os romanos, porque para os gregos o vinho dos romanos era um vinho bruto, era um vinho assim muito tosco, muito, muito agressivo. E o vinho dos gregos, para os romanos, o vinho dos gregos era um vinho assim, eh, muito adoçado, com mel, com, assim, com coisinhas, ou seja, para os romanos, os gregos eram muito delicados, não é? E, e um bocado aqui o que diz aqui o mestre Sala, ou seja, o vinho bom, seja o que é adoçado, que tem coisas assim para ser mais suave na boca, é o primeiro. E é depois o vinho mais bruto, mais comum, inferior a que diz, não? Conclusão. Mm. Não vale muito a pena sofrer por este versículo e fala muito bem a irmã Rebeca, que isto às vezes causa assim muitas discussões, mas não é para causar discussão, porque bem comentei no princípio, eh, nos países da Europa com tradição e raiz romana, eles olham para o campo e pensam em azeite da oliveira, em vinho, em pão, e tudo isso para eles é terra, é cultura, é família, é um bom convívio. Uhum. E até nós vemos isso no Paulo quando escreve para o Timóteo e vemos que o próprio Senhor Jesus com os discípulos também. Mas nunca é a intenção ficar no chão e perder-se 3 semanas ou coisas assim, não. Porque até nos dias de hoje, sem ir tão antes, comentei antes, não é que se a intenção de uma pessoa, não é o que se fala aqui, não é? Se a intenção de uma pessoa é ficar bêbado logo, não compra vinho. É,
já vai direto por o álcool mais forte, mais puro, não é? Com um percentual assim altíssimo. Eh, Vinho é mais para comer e, e até nas aldeias se utilizava para curar. Quando tens cortadas ou um acidente, te colocam azeite e vinho e te envolvem para que cure o teu corpo. Ujú. Ese é mais. También otra cosa, hijo, Hum. otra Espera, cosa, falta um minuto para este, acabar aqui no, a sessão. Melhor na volta, ah, guarda a tua pergunta que eu tens que me lembrar, tá bem? Já voltamos. pero entran luego, hay que esperar mucho. Depende do Zoom, mas eu escrevo no caso contrário, está bem? Até También, mais. también. Veja. Muito bem. Já voltamos do intervalo e antes de dar o espaço para que a irmã Rebeca pergunte a última pergunta que não conseguiu fazer, eu aproveitei porque eu lembrei, não é, que nas aulas de grego antigo, o professor sim nos ensinou algumas palavras que são interessantes e eu já conferi várias na Bíblia também. Por exemplo, se tem uma palavra para vinho que é oinos, e já falarei disso daqui a pouco. Tem outra palavra pronto, para água, para cerveja, para mel, etc., para leite, não é? Sim, no grego antigo tem muitas palavras Tuvo, que ainda se utilizam, mas também é uma palavra para sumo, se ou, suspendió, se detuvo. estão a ouvir? Pensei que era eu. Não. No, y estaba bien. Espera aí, já está melhor? Olá, Olá. olá. Não, não tem. Ah, Senhora. Sí, vuelve a entrar. muito bem, voltamos porque houve aqui um problema de internet. Então comentava. E nas aulas de grego antigo, os gregos sí tinham uma variedade de palavras para diferentes coisas. Ou seja, até isso nos ajuda porque a palavra vinho em grego é oinos, a palavra sumo é opos ou oipos. Deixa eu ver aqui, eu até tinha aberto. Opos, é opos. A palavra sumo é opos. E uva é estafilé. Daí que os cientistas colocam a certas bactérias o nome de estafilococos. Que imagino que no microscópio tinha forma de pequenas uvas, né? Porque uvas é estafilé. E tem outra que já esqueci, botrus. É mais comum estafilé, mas uva também pode ser eh, botus. Uhum. E então, por que é importante isto? Por que é interessante? Se aqui na Bíblia realmente a intenção fosse eh, dizer que era sumo de uva, era possível escrever no grego antigo, era muito possível, não houvesse confusão, porque até os gregos sim especificavam quando era um sumo de uma fruta ou não, ou se era cerveja ou se era vinho. Então, em conclusão, aqui sim é vinho. Mas outra informação interessante que podemos adicionar também do Novo Testamento. Na Bíblia se faz diferença entre beber vinho e já quando tem um sentido ou uma intenção mesmo malvada, que chama-se paroinos. Vinho é oinos. E paroinos quer dizer alguém que está em uma palavra conjunta. Para e junto, colado, todo tempo assim.
e oínos vinho, não é? Então, para oínos é alguém que está todo o tempo com o vinho, que está todo o tempo bebe vinho, sem controle e que é um vício. Isso já é um pecado. Então, sim, na Bíblia se especifica, não há motivo para ficar assim com medo. Agora, tem um motivo porque em muitos países de América, ou inclusive já ouvi alguma coisa também na África sobre isto, não é? De amigos que são da África também. En Porque, Asia. Ujú. porque na América, nos países da América, então, se tem principalmente nas igrejas evangélicas, não é? Se tem esta proibição, não é? Ou tal, às vezes não é proibição, mas recomendação de não beber, não é? Não é exatamente uma proibição, te recomendamos, se for possível, não beber vinho. Vinho ou qualquer álcool, não é? Não é só vinho. É porque comentávamos, por um lado, aqui na Europa, nos países mais de raiz romana, do Império Romano, já falamos, o vinho tem um sentido mais que tem a ver com agricultura, com aldeia, com família, com campo, coisas boas, não é? E não, nos países de América não foi assim. De fato, até foi uma estratégia que os chamados conquistadores, né, utilizaram para criar um vício nos indígenas e ser dependentes de estes produtos. E claro, então por isso, quando começou o evangelho naqueles países, uma das primeiras dificuldades era lidar com muitas pessoas que eram totalmente dependentes do álcool, seja cerveja, seja alguma bebida espirituosa ou vinho. Falo no último vinho porque realmente não, bom, agora já está mais forte, mas nos países da América o vinho não é tão barato, né? Não é tão as pessoas que são viciosas de algum do álcool realmente normalmente não bebem vinho, bebem coisas mais baratas e mais fortes e piores. Mas pronto, está dentro do grupo por causa deste motivo. E então, como é que as igrejas que surgiram nos países da América chegaram tiveram a base bíblica para recomendar ou até proibir não consumir álcool no geral? Como é que chegou lá? Isso tem uma explicação muito. E sim, tem uma base bíblica. Há quem pode dizer: não, na Bíblia nunca proíbe beber vinho. E isso é correto, não proíbe. Inclusive, Paulo para Timóteo recomenda por causa do estômago. E podemos ver outras passagens bíblicas onde se fala do vinho, né? E então, que fundamento utilizaram para proibir? Podemos considerar quando Paulo aos Coríntios escreve que se graças a Deus a comida ou a bebida ou a roupa ou as costumes para nós não é pecado, ou seja, não nos leva a pecar nem a gerar pecado em nós ou fazer pecar a outros, graças a Deus tudo bem, Deus nos libertou disso, não é? Nos purificou. Mas se sabemos que para nosso irmão é uma tentação, para o nosso irmão realmente faz mal, ou porque Deus ainda não mostrou para nosso irmão que não é algo mal, ou seja qualquer dessas coisas. Se sabemos que para nosso irmão é isso, é um ponto fraco, é uma coisa má, por amor a ele, não porque seja mal para nós, porque já esclareci, Deus já nos mostrou que não é mal, não é um vício para nós, não nos ofende, não fazemos a ninguém pecar, ou seja, para nós não é mal. Mas se vemos que é um ponto fraco para nosso irmão, de qualquer maneira, por amor a ele, convém, pelo menos na presença dele,
não fazer, né? Convém não fazer. E é isso, ou seja, não é tanto que a Bíblia proíbe, é mais se sabes que teu irmão tem, já foi, já teve esse vício do álcool, eh, ou outros vícios, né? Vício do álcool, ou não sei, certas músicas, costumes, realmente para ele faz cair, faz voltar ele ao pecado, faz ele outra vez ter vícios e coisas. Pronto, por amor dele, evitas, né? É isso. Por eso no es Oye, necesario hijo, estar. Mm, sí. Nada más decir esto. Todos los países, naciones que están alrededor de el mar Mediterráneo, ya es geográfico y su clima, su región, producen los muchos diferentes tipos de uvas, toda la creación de Dios. En cada país Dios dio cosas bellas, cosas buenas. Cada país, cada nación, cada continente. Dios creó toda esta tierra, mundo, planeta, tierra. Les dio cosas excelentes en la naturaleza, la creación de Dios. Entonces, ahí se crean las uvas, muchas especies de uvas, todo el Mediterráneo, todo. La Biblia dice el mar grande, pero pues nosotros sabemos que es el Mediterráneo. Todos esos países alrededor, es su clima y su región, se crían las uvas, se crían las granadas rojas, se crían los higos, los dátiles, las ciruelas pasas, las frutas del bosque o los frutos rojos, vermelios, los frutos secos. ¿Y qué más? Las granadas, las ujú, naranjas, el higo, el trigo. ujú, Y también dice en Eclesiastés que Dios dice, bueno es al hombre lo que Dios le creó, que mientras haya tiempo, trabajemos, dice, todo lo que te viniera a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y dice, que es bueno el hombre, dice, comer y beber del trabajo de sus manos, de sus pies, de cualquier profesión, de cualquier oficio, para Dios es bueno. Claro que dice muchas veces en el libro de la sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, dice que no nos excedamos, que no hagamos exageradamente las cosas, que es peligroso. Es como dice no te metas con un conjunto de personas que están peleando, que son rencillosas. No te metas con un hombre iracundo, enojón, peleonero, grosero. Dice, porque es como agarrar a un perro por las orejas, dice, porque te muerde. Y así dice Proverbios. No te metas con un hombre iracundo, tiene otro tipo de vicios y adicciones, o sea, su carácter es malo, no es pacífico, y dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice, no te metas con ese hombre iracundo, enojón, peleonero, que hace divisiones, que es grosero, que dice groserías, y tampoco con la mujer mala. Dice, porque es como agarrar, dice, un perro por las orejas. ¿Qué le va a pasar a ese perro bravo? Va a morder. Entonces, a eso se refiere Proverbios, que obedezcamos las leyes de Dios. En América, agosto y septiembre es mes de Biblia, mes de Santa Biblia, Sagradas Escrituras, Santa Palabra de Dios. Hay que obedecer sus mandamientos. O sea, Dios lo que no quiere es que seamos desequilibrados, que no haya excesos, pero es el clima, inclusive en México, los estados de la República Mexicana, los estados del norte, colindando con Estados Unidos, con USA, ahí en Baja California Norte, Baja California Sur, Tijuana, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Sonora arriba, ese clima es la franja esa del Mediterráneo, de los paralelos al Ecuador. Entonces, ahí en Baja California Norte, Baja California Sur, en Chihuahua y en Sonora de México, Estados de México, se crían también las uvas. No es tan buen vino como, o sea, el vino de Israel es excelente vino, el kosher, el santus, el kosher, el kosh, el kadosh, el vino. El vino de Grecia es bueno, el vino hay vinos de Francia, de Italia y de España y de Portugal, el Oporto, son muy caros, o sea,
caros, muy costoso. En México también se crían buenos vinos, pero es muy raro, es muy difícil. Y toda esa crianza, hijo, de esas uvas, de esos frutos, de esos huertos, es por el tipo del clima del Mediterráneo. Y en esos paralelos de la geografía bíblica y del, ¿cómo se llama?, del mapa mundi, esos paralelos que van paralelos al Ecuador, también en México hay, hasta arriba también. Estaba yo platicando con una enóloga, o sea, etnólogo es el que estudia las razas humanas, países, razas, naciones, lenguas, regiones, pero el enólogo sin té es el que estudia el tratamiento de las vides del vino y es interesante todo eso. Bueno, hasta ahí, hijo, porque si no me sigo, pero es interesante, digo, estaba platicando, son los paralelos, es la geografía por la que se crían allí. Todo, también Dios habla en la Biblia sobre la tierra que fluye leche y miel, lo que tenía el Canaán, la tierra prometida, pero también hablaba de los quesos, de la mantequilla, de la leche, de la crema. La Biblia lo habla de las nueces, de los dátiles, y de las especias aromáticas del olivo, los olivos, los olivares, las aceitunas, todo eso se cría en Mediterráneo, pero México entra en esa franja muy poco en Baja California Norte, en Chihuahua y en Sonora. Bueno, hasta ahí, hijo. Muito bem, então, aqui o que comentava a irmã Rebeca, e sim é a conclusão, ou seja, se na Bíblia já tem uma palavra para vinho, que é oinos, e uma palavra quando já se tem uma intenção e uma prática realmente má, um vício, que é para oinos. Então não devemos ter este tipo de temor. Simplesmente por precaução, se sabemos que um irmão tem alguma debilidade, um ponto fraco na bebida ou em alguma comida ou em alguma coisa, como comentamos, por amor dele, talvez, pelo menos quando vamos ver ele ou convidar ele, eh, não fazer, né? É só por amor e é isso. E outra coisa que comentou a irmã Rebeca, então, evitar, e sim, isso é totalmente certo, evitar ter excessos, não é? Os extremos, ou seja, eh, não só no vinho, não é? Já temos falado isso em outros estudos bíblicos, que tem uma parte que é o hedonismo, tem outra parte que é colocar outras coisas antes do que Deus, e pronto, tudo isso nos levaria ao pecado definitivamente. E sim, o Senhor Jesus bebia vinho, sim, inclusive, como falou a irmã Paula, agora resgato o comentário dela, que o Senhor Jesus muitas vezes era criticado porque ele, muitas vezes na Bíblia, aparece aqui num casamento, em bodas, não é? Muitas outras vezes ele ia ao que seria agora tabernas ou lugares onde até falavam as pessoas, não é? Tu vais onde está o piorio da sociedade, ou seja, imagino que eram bares, bom, agora seriam bares, tabernas, lugares de festas, não é? Aqui, por exemplo, em Braga seria nas ruas próximas da universidade, que tem ali uma muito famosa. E se sabe em toda a cidade que às quartas-feiras isso está cheio de bares e de festas até toda noite. Pois imaginemos, o Senhor Jesus talvez iria ali àqueles lugares para resgatar eh, aos jovens, não é? Com vícios e drogas e o que for. Porque o Senhor Jesus muitas vezes respondia quando era criticado e ofendido, não é? Porque chamavam, tu comes e bebes com pecadores e estás naqueles lugares e deixas que te toquem e que te abracem e te sentas com eles. E para um judeu, deixa os romanos. Os romanos também tinham os seus limites e moral, por certo. Mas não, para o judeu era super proibido tocar, comer ou receber ou visitar alguém com pecado. Era o romano. Era impossível. Inclusive podias ficar inmundo segundo a lei. Então, e criticam ao Senhor Jesus porque ele se metia naqueles lugares
comía con esas pessoas e com todos eles, o pior do pior. E respondeu o Senhor Jesus muitas vezes, porque o Pai mandou ele para buscar e resgatar os que estavam Lo que perdidos, se ve. os piores, Ujú. os Sí. rejeitados, os desprezados, os inmundos, de Las cualquier. rameras y los publicanos. Sí, todos, las prostitutas, publicanos, cobradores, ladrones, asesinos. ¿Qué les dijo nuestro Señor? Perdón, hijo, perdón que te interrumpa, Irma o Iván. ¿Qué les dijo? Lo- los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a los enfermos, a las ovejas perdidas de Israel. Y les dijo a los discípulos apóstoles, id primero a los perdidos de la casa de Israel, y luego lo rechazan a él, lo crucifican, resucita victorioso. Y Pedro y Juan, después del Pentecostés, comienzan a predicar, y luego el Señor Jesucristo, camino a Damasco, yéndolos a perseguir, a llevarlos a la cárcel, se le aparece. Y entonces Pedro y Pablo se lavan los vestidos, se sacuden la tierra y dijo, de ahora en adelante nos vamos a los gentiles porque ustedes han rechazado siempre al Señor Jesucristo, al que les predicamos. Pero también les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, o sea, los criticones, sois como sepulcros blanqueados, pero os digo, dice que las rameras y los publicanos van delante de vosotros en el reino de los cielos, porque ellos, dice, a la predicación de Juan el Bautista se convirtieron a Dios y se bautizaron. Y luego ya a la predicación del Señor Jesucristo ya lo seguían miles, miles y miles. Y luego a los discípulos y apóstoles, a los que él deja, pues la misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y era todo el mundo conocido, o sea, alrededor del Mediterráneo eran los países de África, los países de Asia, Asia Menor y los países de Europa, porque ahí están todas las cartas y los viajes de Pablo y de los apóstoles que lo acompañaron. Y dijo, las rameras y los publicanos están delante de vosotros en el reino de los cielos. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y Oye, le decían a él, o sea, esto es muy feo, pero le decían, tú andas, dice, con comilones y los bebedores de vino, y las rameras y los publicanos, o sea, a él mismo lo criticaron también. sim, ou seja, o Senhor Jesus, completando o que aqui diz a irmã Rebeca, resumindo, sim, ele não só falou que veio pelo pior e o rejeitado e, e o que não tinha valor e os mais criminosos e assim, o pior mesmo, sino também falou é que eu não vim a resgatar nem curar aqueles que já estão bem, porque eles não precisam. Eu vim pelos que precisam cura, pelos que precisam médico, pelos que precisam salvação, perdão, eles mesmos pelos que precisam a luz. E o Senhor Jesus é a luz, já falávamos no capítulo anterior. E então sim, o Senhor Jesus mesmo que nos custa trabalho, se ele morasse aqui em Braga agora, ele estaria, não sei se todos os dias, mas pelo menos na quarta-feira, que é o pior dia da semana, ele estaria ali, aí metido nos bares e alcançando aí sim, aos universitários, seja que estejam bebidos ou drogados, ou de qualquer maneira estaria ali. E pronto, comeria com eles, conviviria com eles. E claro, para não ser, não, assim seria assim, oh, como é possível? Mas sim, o Senhor Jesus faria. Com este versículo vou concluir, porque hoje, graças a Deus, nos espalhamos um bocadinho, mas já vamos encerrar. Que 11. Jesus. Uhum. Diga, irmã Paula. É só, eu peço desculpa, agora o Ivan vai concluir, né? Não, o Ivan há pouco falou do bom vinho e do mau vinho, não foi? Uhum. E assim, aqui no matrimónio isso acontece, né? Porque no início é tudo muito bom. É o bom vinho, eles são o casal, é sempre muito amigo, não é? E Sim. depois no fim, não é? Com a convivência e com o passar dos anos, vem o mau vinho, quando as pessoas, né? Porque vê-se os casais a divorciarem-se, a tratarem-se mal. E aqui é o contrário, não é? Primeiro o vinho que não é tão bom e depois vem o bom vinho. E o casamento havia de ser isso, não é? Com o passar as pessoas era de ser
a mais, né, de se entenderem melhor, mas infelizmente é o contrário. Eu não estou a dizer todos, né, mas a maior parte dos matrimónios, dos casamentos, acontece isso. E aqui, quando o Iva estava a falar do bom vinho e do mau vinho, no casamento acontece que o bom vinho é servido à frente e depois é que vêm as coisas más, que era o contrário, mas era só pronto, para compartilhar isto. Quando o Ivete estava a falar no bom vinho e no mau vinho, que pode Pois, estar relacionado com o casamento. pois, mas aqui a reflexão da irmã Paula é muito boa, né? Nisso do casamento, é verdade, deveria ser melhor primeiro, ou seja, não fingir coisas que não são, ou seja, sim, é muito comum nos namorados, né? Os noivos, primeiro se comportar bem, ser os mais bonitos, os mais amáveis, e assim tudo bem, tudo. E depois de algum tempo, já quando estão em confiança, à vontade, já começam a fazer o que é pior, não é? Que seria Exatamente. o vinho ruim e vem o Devia ser o divórcio. contrário, porque Sim, há os deveria filhos, ser. há uma família, já há um compromisso maior, aí havia de haver o bom vinho, mas aí é que há um mau vinho, não é? Que é o tratarem-se mal, e a pena, né? Porque isso, e Jesus está a mostrar aqui o contrário, né? Primeiro o vinho mais ou menos, né? A pessoa é aquilo que é e com a convivência vai havendo o bom vinho. Eu não posso falar muito que eu não sou casada, graças a Deus. Eu estou a brincar, não tenho nada contra o casamento. Pois, mas é verdade, ou seja, outra reflexão é que eh, hum, sem a ajuda de Jesus, Hum. mesmo que para os homens dão o melhor ao princípio, termina a ser um vinho inferior, uma coisa inferior. Já quando o Senhor Jesus entra no casamento, é que é o bom vinho, é que a coisa fica melhor com a ajuda do Senhor Jesus, quando vais à procura dele e falas, não é? Precisamos de ti, como está aqui em cima, não é? E aqui está, fazei tudo quanto ele vos disser. Muito É. bem. Sí. Hoy Ent- también, otra cosa, hijo, mm, esto, hablando del viño, algo muy hermoso cuando nuestro Señor Jesucristo celebra la Pascua antes de ser crucificado y muerto por nosotros, por la humanidad, para que hoy estemos estudiando, escudriñando la palabra de Dios como cristianos evangélicos bíblicos. Él dijo, cuando instituye la cena del Señor, o sea, él mismo practica el sacramento del bautismo, cuando Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán, pero también instituye su mesa, que el vino es símbolo de su sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros, de su martirio. Y el pan del trigo es sin levadura, o sea, limpio, sin levadura, simboliza su cuerpo traspasado. Pero él dice, de cierto os digo que ya no beberé más de este fruto de la vid, dice, hasta que lo beba nuevo, en el reino de mi Padre, el reino de mi Padre, un viño nuevo, o sea, es nuestra esperanza, nuestra fe en él, llegar al reino de Dios, a la Shekinah de Dios. Imagínense ahí enormes mesas con manteles blancos, y el Señor mismo y el Padre, la gloria del Padre de las luces, y Él mismo dice que Él nos va a dar ese vino nuevo y ese pan nuevo. Vamos a estar en las bodas del Cordeiro, bodas, casamento, boas do Cordeiro. O sea, gloria a Dios. Y las túnicas de lino fino, limpio, resplandeciente, nuestra ropa, túnicas, nuestros vestidos, ¿cómo se llama? Brancos, vestas novas, vestas blancas. Y también otra cosa, dijo que no, a un odre viejo, o sea, unas barricas viejas, a unas, esas bolsas de cuero, dice, a un odre viejo no se le pone vino nuevo, sino todo se rompe. Está diciendo que, hablando de nuestra regeneración, o sea, el Señor Jesucristo convirtió un milagro grande, el agua en vino,
en esas tinajas de piedra, pero él también dice que nuestra vida debe ser nueva, renovada, porque todas las cosas Él las hace perfectas, o sea, inclusive ese milagro Él lo hizo perfecto, Él nunca dejó las cosas a media, pero nuestra esperanza es que allá en las bodas del Cordero, en el reino de Dios, la Shekinah de Dios, del paraíso de Dios, Él mismo ahí nos va a dar, como decía Iván hace 15 días, la piedrecita blanca, nuestro nombre nuevo, el nombre del Señor Jesucristo en nuestras frentes, en el muslo, en nuestro vestido blanco, vestas novas blancas, y el viño nuevo en el reino de Dios, enfrente del trono, enfrente del Padre, y vamos a cantar los cánticos nuevos. Esa es nuestra fe. Por eso nosotros estudiamos y luchamos, esfuerzo para obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Y esa fe nos llena, nos anima, nos renueva, nos fortalece, nos llena de vigor, que él nos va a dar un vino nuevo, un vino celestial, no va a ser terrenal, va a ser celestial. Imagínense cómo ahí lo va a crear, o sea, va a ser un milagro. El reino de los cielos no hay tierra, nadie necesita ser labrador, ni pescador, ni huertos, ni maíz, ni frijol, ni trigo, ni vides, ni higos. O sea, ¿de dónde va a sacar allá en las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis? ¿De dónde va a sacar el vino nuevo? Pero él lo dijo, y él es el creador, y dijo eso, y va a ser mejor que el de las bodas de Canaán, o sea, ya en el reino de Dios. Y gloria a Dios, aleluya, amén. Muito Amén. bem. Com isso encerramos, né? E boa reflexão. O Senhor Jesus mesmo disse que a próxima vez que tomar a ceia conosco vai ser nas bodas do Cordeiro e Amém. que vai, amém, glória a Deus, e vai ser um vinho novo e um pão novo, não é? E não sabemos Perfecto, como. perfecto. E, La gloria de e, Dios, e perfecto. boa comparação. Já nas bodas de Caná já beberam um vinho feito pelo Senhor Jesus. E então aquele outro vai ser ainda superior? Parece que sim, não? Parece que sim. Vamos ver, só falta esperar. Muito bem. Amém. Gloria a Versículo Dios. 11. Jesus principou assim os seus sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Muito bem. Com isso encerramos. Agora sim, nos vemos para a semana, se Deus quiser. Hoje não há gramática, mas foi muito bom tudo o que foi dito e pensado. Graças a Deus. Um abraço, Sí, gloria a Dios. a paz. Aleluya, gloria a nuestro Señor Flor de Jesucristo, el Tânia. Cordero de